Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos então resolver agora a questão 6 da prova do UEMF 2019 da segunda fase do nível 2. Tá legal? Então no site diz o seguinte: um triângulo com vértices em 3 dos 16 pontos do quadriculado ao lado é chamado de torto quando, no máximo, um de seus lados está sobre as linhas do quadriculado. Por exemplo, o triângulo ABC é torto e o triângulo ABD não é torto. Diga se cada um dos triângulos ACD e BCD da figura ao lado são tortos ou não. Bom, então vamos lá. Então, o triângulo ACD é esse triângulo aqui, ó. Então, a gente tem esse triângulo ACD. Então, como no triângulo ACD eu só tenho o lado CD sobre a linha tracejada, o lado AD não e o lado AC também não, então a gente tem que o triângulo ACD, ele é torto. Tá? Agora, vamos olhar o triângulo BCD. Então, o triângulo BCD está aqui, ó. Então, eu tenho o triângulo BCD aqui. Então, o que acontece? No triângulo BCD, eu tenho dois lados sobre o tracejado. Então, como eu tenho mais de um lado sobre o tracejado, isso nos dá, então, que o triângulo BCD, ele não é torto. Tá legal? Beleza? Bom, então vamos resolver agora o item B dessa questão. Marque 6 pontos no quadriculado de tal forma que qualquer triângulo com vértices em 3 desses pontos seja torto. Bom, então vamos lá. Então a gente quer marcar 6 pontos de tal maneira que, ao pegar 3 pontos desses 6 que eu marcar e formar um triângulo, todos esses serão tortos obrigatoriamente. Tá? Bom, então, o primeiro ponto a gente pode pegar qualquer um, né? Aqui dos extremos. Então, eu vou pegar esse aqui. Perfeito? O segundo ponto aí também pode ser qualquer um. Vou pegar esse aqui. Então, o que acontece? Então, aqui eu já consigo formar um lado de triângulo aqui. Para o triângulo ser torto, esse triângulo ele não pode ser um triângulo retângulo. Por quê? Porque se ele for um triângulo retângulo, eu vou ter dois lados sobre o tracejado. Então, isso faz com que eu então não posso marcar nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse e nem esse. Porque se eu marco esse, eu vou ter aqui um triângulo retângulo. Se eu marco esse, eu vou ter aqui um triângulo retângulo. Se eu marco esse, eu vou ter aqui um triângulo retângulo e analogamente para cá. E a gente quer que o triângulo seja torto, ou seja, eu quero no máximo um lado sobre o tracejado. Bom, mas se eu já consigo formar esse segmento, se eu pego esse ponto aqui, eu continuo sobre esse lado quadrado, certo? E aí, mais uma vez, eu vou eliminar esse cara e esse cara. Aí me restaram aqui 4 pontos em que eu tenho que marcar 3 desses 4. E aí, repare que a gente não pode marcar esse. E por quê? Porque se eu marcar esse, obrigatoriamente eu vou marcar 2 aqui. E aí eu vou ter aqui um triângulo retângulo ligando ou esse com esse e algum outro aqui, ou esse com esse algum outro aqui, etc. Então esse ponto não pode, logo só pode ser
esses 3. Então, de fato, para qualquer 3 pontos que eu tome aqui, eu sempre vou ter um triângulo torto, ou seja, eu sempre vou ter um triângulo com, no máximo, um lado sobre o lado tracejado. Tá? Essa não é a única solução, existem várias soluções para isso, tá? Mas essa foi a solução que a gente encontrou aqui. Beleza? Então vamos resolver agora o item C. Explique por que, independentemente de como 7 pontos sejam marcados no quadriculado, sempre vai existir um triângulo que não é torto com vértices nesses pontos. Bom, vamos lá. O raciocínio para explicar o porquê de que não tem como eu ter 7 pontos sem que eu obtenha um triângulo não torto, passa pela ideia da solução do item anterior. Por quê? Bom, vou marcar aqui 2 pontos quaisquer e 2 pontos aqui na mesma linha. Certo? Então, qual é a ideia? A ideia é não formar triângulos retângulos. Perfeito? Então, esses 2 pontos, eles me eliminam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, me restaram aqui apenas 8 pontos em que eu preciso agora marcar 5. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Então, o que acontece? Se eu marco algum ponto fora dessa linha, digamos aqui, o que acontece? Esse ponto aqui, a gente não pode marcar mais. Porque se eu marcar esse ponto, eu fecho aqui um triângulo retângulo. E isso que a gente não quer. Certo? Se eu marcar um ponto aqui, esse aqui já eliminou, então tá tranquilo. Então temos 4, está faltando agora 1, 2, 3, 4, 5. 5 para 3. Beleza? Bom, então, o que acontece aqui? A gente pode marcar esse? Podemos. Porque se eu marco esse com esse, qualquer um daqui dá um triângulo torto. Esses 2 com qualquer um aqui dá um triângulo torto também. Então até aqui está tranquilo. Se eu marcar esse aqui, eu posso? Não. Porque se eu marcar esse, eu fecho um triângulo retângulo aqui. Certo? Então esse aqui não pode. Eu posso marcar esse? Esse aqui, a gente até pode, né? Esse aqui a gente até pode. Não vai me gerar problema nenhum. Mas esse aqui eu já não vou poder, porque esse aqui eu vou fechar um triângulo retângulo aqui. Então esse aqui não pode, e aqui analogamente também. Então repare que o máximo de pontos que eu consigo marcar de tal maneira que me garanta que eu não vá ter um triângulo não torto é 6. Porque qualquer outro ponto que eu marcar aqui agora, eu consigo fechar um triângulo retângulo, ou seja, eu consigo fechar um triângulo não torto. Então é por essa razão que, quando você marca 2 pontos, você elimina os pontos das suas colunas. E aí, ao completar, você acaba também eliminando dessa forma. Tá legal? Beleza? Então é por essa razão que, se eu marcar 7 pontos, independentemente da posição que ele esteja, eu vou ter necessariamente um triângulo não torto. E isso eu poderia, por exemplo, mas e se a gente tivesse pego por exemplo, quatro pontos alinhados. Se eu pego 4 pontos alinhados aqui, eu não posso marcar nenhum desses. Porque qualquer um que eu marque aqui, eu vou fechar um triângulo retângulo. Certo? Uma outra situação, se eu tivesse 3 alinhados ao invés de 2, como foi a nossa solução anterior, né, do item anterior. Então, repara.
Marquei 3 alinhados aqui. Esse aqui não vai entrar. O que vai acontecer? Nenhum desses aqui vai poder entrar. Nenhum desses aqui vai poder entrar. Certo? Mas esses aqui podem. Esses aqui podem. Foi a solução do nosso item anterior. Certo? Então, considerando apenas 2 alinhados, né? Aqui acabou sendo 3, né? Escolhendo 4 ou escolhendo 3, certamente eu vou ter, né? Se eu marcar mais um ponto qualquer aqui, aqui ou aqui, eu de fato vou ter um triângulo não torto necessariamente. Tá legal? Beleza? Bom, Cristo, dessa maneira a gente matou nossa questão e dessa forma a gente encerra a resolução dessa prova. Até a próxima.